Ato de vandalismo em forma de protesto. 12 mil pessoas contrárias à PEC do teto de gasto entram em confronto com a polícia, deixando rastros de destruição na esplanada. Mesmo assim, a proposta foi aprovada com larga maioria em primeiro turno no Senado. Combate à corrupção. No apagar das luzes, deputados mantêm promessa de não anistiar Caixa 2, mas acabam incluindo punição a juízes e integrantes do Ministério Público. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A esplanada dos ministérios amanheceu com as marcas de destruição de um cenário de guerra. Prédios públicos depredados e pichados, lixeiras arrancadas e placas de sinalização danificadas são apenas algumas das consequências de ontem. Em nota oficial, o governo do DF repudiou os atos de vandalismo disfarçados de protesto. A limpeza da área começou ainda de madrugada. A esplanada dos ministérios ainda tinha sinais do embate entre manifestantes e policiais. O rastro de destruição era nítido por todos os lados. Olha só o estado dessa parada de ônibus. Nem a iluminação dos santos da catedral escapou da ação dos vândalos. A região da área central da capital amanheceu com equipes de limpeza, dando uma faxina depois da confusão. O trabalho não foi nada fácil. Todo esse cenário é reflexo da manifestação violenta que aconteceu na noite passada. Nessa madrugada, o governo do Distrito Federal divulgou os resultados do protesto. 4 pessoas foram levadas para a delegacia. 5 ocorrências de dano foram registradas na Polícia Federal. O Corpo de Bombeiros fez cerca de 40 atendimentos, todos casos sem gravidade. Para o GDF, a Polícia Militar agiu dentro dos padrões nesse tipo de situação. Também foi informado que as imagens, como as cedidas pelo Ministério da Educação, foram entregues para os órgãos de segurança. Pelas câmeras de segurança do prédio, é possível ver o momento em que dezenas de pessoas entram no edifício. Houve depredação de caixas eletrônicos e das portas. Cerca de 100 pessoas participaram da ação. A nota ainda destaca que o governo da capital lamenta o ocorrido. Sindicatos também definiram o protesto como lamentável e resumiram os atos dessa terça-feira como arruaça. Olha, cenas chocantes e muito tristes, Cláudio Humberto. E absolutamente repugnantes, né? Não basta o GDF divulgar uma nota lamentando a violência das manifestações, é preciso agir. É preciso, antes de mais nada, a gente reconhecer e elogiar o trabalho da Polícia Militar do Distrito Federal. Agiu de maneira exemplar, profissional, firme, porque necessário ser firme no momento em que esses bandidos tentavam, ameaçavam invadir o Congresso Nacional para depredá-lo. Eles disseram, fontes ligadas a eles, aos organizadores, eles dizem que o objetivo era ocupar, invadir, né? Ocupar, como as escolas, ocupar o Congresso e não deixar que os senadores e deputados votassem as matérias. Invadir um parlamento com esse objetivo já por si só já constitui um crime até que eu acho que é previsto na Lei de Segurança Nacional. Mas, além disso, como a polícia os impediu de cometer esse crime, eles então degeneraram numa pancadaria generalizada, viraram 2 carros, um deles de uma emissora de televisão da TV Record, outro carro particular, incendiaram e depredaram outros veículos, vários veículos particulares foram atacados por esses bandidos covardes. Eles, inclusive demonstrando o caráter criminoso da ação deles, antes desses carros de incendiarem ou depredarem veículos, eles arrombavam e saqueavam o veículo. Eram bandidos mesmo. Há informações, inclusive, de setores de inteligência que identificaram a presença entre os manifestantes, bandidos recrutados pelos organizadores da manifestação, bandidos comuns, esses barra pesada. Era exatamente esse grupo que atacava, que enfrentava a Polícia Militar. Mas se a Polícia Militar do DF mandou muito bem na repressão aos criminosos, mandou muito mal ao não prendê-los no final das manifestações. Porque essa gente toda, prender 6 pessoas é ridículo, libertá-las assinando sob assinatura de termo circunstanciado, é ainda mais ridículo. Eles agrediram pessoas,
Eles destruíram patrimônio público, destruíram patrimônio privado. Eles insultaram, esfaquearam um PM e vão embora porque assinaram um termo circunstanciado. Que história é essa? Que história é essa de as pessoas chegarem aqui na capital do Brasil, vandalizarem a capital do Brasil, depredarem 7 ministérios e, portanto, deixando um rastro de destruição e a conta para que nós, as vítimas, venhamos pagar. A Polícia Militar tinha o dever de abordar esses ônibus, porque depois de tudo isso, eles sobem nos ônibus e vão embora rumo à impunidade. E a polícia mandou muito mal, porque deveria ter interceptado esses ônibus já fora da cidade, prendido todo mundo, identificado e entregue à justiça. Essa história de soltar pessoas presas em flagrante no cometimento de crime é um absurdo intolerável, que evidentemente não deve ter sido uma decisão da própria polícia, deve ter sido ordens superiores. E os 12 mil manifestantes protestavam contra a PEC que cria um limite aos gastos públicos. O que parecia um ato pacífico acabou virando um quebra-quebra no fim da tarde. 40 pessoas ficaram feridas e 6 foram presas. A polícia registrou ainda ocorrências de danos, a maioria carros queimados. Nossa reportagem acompanhou tudo de perto. A confusão começou quando os manifestantes que estavam no gramado central do Congresso Nacional viraram um carro da imprensa e, em seguida, tentaram jogar o veículo contra a polícia militar. Houve confronto. A polícia militar reagiu com bombas de efeito moral e spray de pimenta. O choque entrou em ação. Manifestantes tentaram revidar, mas foram contidos pela PM e tiveram de recuar. Um homem foi detido pela polícia. A confusão continuou e eles depredaram tudo o que viram pelo caminho. Carros que estavam estacionados foram incendiados. O carro já era, ó. Carro novinho. O grupo se concentrou no meio da tarde em frente ao Museu da República. Todas as vias da esplanada foram bloqueadas. Com o trânsito fechado, o jeito para os passageiros dos ônibus foi subir a pé até o terminal. O jeito é caminhar, não tem outra opção. O prédio do Ministério da Educação ficou assim, todo pichado. O museu também foi alvo de pichações. Essas fotos mostram o momento em que os manifestantes picharam os prédios. Manifestação não é isso, né? Vandalismo, né? E hoje muita gente trabalhando para limpar toda essa sujeira. Isso não é manifestação, né? Isso é banditismo explícito. É preciso que a gente pare de contar lorota para a população. Os veículos de comunicação têm o dever de informar que essas pessoas não estavam aqui para protestar contra a PEC que limita gastos públicos, coisíssima nenhuma. Nem tampouco estavam aqui para protestar contra a reforma do ensino médio. Esses aí são os órfãos da Dilma. São pessoas que ainda estão inconformadas com um processo democrático que destituiu um governo corrupto, que destituiu um governo que fez muito mal ao Brasil, que deixou o Brasil com uma dívida de 170 bilhões de reais, mergulhando o país numa recessão, numa depressão histórica, nunca vista em toda a história do Brasil. Essa gente estava aí para isso, estava aí inconformada. E, por acaso, também são entidades, entre os promotores, UNE, CUT, MST, são exatamente as entidades ligadas ao Partido dos Trabalhadores e ao PCdoB, que é um partido auxiliar do PT, que são entidades que mais se locupletaram do dinheiro público na gastança desenfreada e irresponsável dos governos de Lula e Dilma. Indiferentes aos protestos, os senadores aprovaram em primeiro turno a votação da PEC que limita os gastos públicos. O governo conseguiu 61 votos, bem mais que os 49 necessários para a aprovação. Os detalhes quem traz ao vivo é Renata Dourado, uma vitória importante para o governo, né, Renata? Boa tarde. Bastante importante, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. A sessão de ontem foi longa, durou algo em torno de 7 horas. Os senadores ficaram até meia-noite e meia, meia-noite e 35, né? O governo conseguiu, portanto, essa vitória bastante importante. Todos os destaques apresentados pela oposição foram rejeitados, destaques como deixar de fora aí desse limite dos gastos públicos. Setores como saúde e educação também apresentaram uma proposta
para uma espécie de referendo para ouvir o que a população acha a esse respeito dessa medida, mas como a gente disse, todos esses destaques foram rejeitados, demonstrando claramente a força que o governo Temer tem junto ao Congresso Nacional. A gente sabe que é uma medida impopular, os críticos da proposta alegam que setores como saúde e educação vão ficar prejudicados porque a demanda desses setores aumentam anualmente, seriam necessários também mais recursos anualmente. Já o governo disse que essa medida é fundamental para reequilibrar as contas públicas, para que o governo possa, de fato, voltar a crescer. A economia do Brasil como um todo, né? Então, já tem uma previsão para o segundo turno. A gente sabe que, como se trata de uma proposta para modificar a Constituição, precisa ser votada e aprovada em 2 turnos. Então, ontem foi o primeiro turno, durante a madrugada. O segundo turno está previsto para acontecer no dia 13 de dezembro. É bem possível também que o governo vai conseguir a aprovação dessa medida. Falando um pouco ainda sobre economia, Rodrigo, hoje à tarde, às 3 horas da tarde, o governo vai apresentar aquele edital de concessões de aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e também de Porto Alegre, né? O governo já tinha anunciado isso há algum tempo, então hoje vai mostrar como é que vai ser esse leilão. Lembrando que as empresas que ganharem esse leilão serão responsáveis por arcar por parte aí do plano de demissão voluntária que a Infraero vai apresentar aos trabalhadores que trabalham, portanto, nesses aeroportos, e a expectativa de investimento é algo em torno de 6,5 bilhões de reais de investimentos aí nesses 4 aeroportos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Informações importantes. Portanto, o governo conseguiu aprovar sem dificuldades no Senado. Exatamente. Teve muita discussão, muito debate, etc., mas no final foi uma goleada do governo Michel Temer no Senado Federal. 61 a 14 votos. Apenas 14 votos. Esse é o tamanho da oposição no Senado Federal. A oposição também não mostrou grande vigor na votação na Câmara dos Deputados ontem, como veremos adiante. Essa votação no Senado Federal é o começo da rearrumação do Brasil. A PEC 55 é absolutamente necessária, é urgente para colocar as contas, acabar com os rombos nas contas públicas e colocar o país nos trilhos. Sem isso, seria impossível sair da encalacrada em que nos meteram. E a situação ainda é muito difícil. A economia brasileira seguiu em queda no 3º trimestre deste ano, com recuo de 0,8% do PIB em relação ao trimestre anterior. É a 7ª retração do Produto Interno Bruto, a mais longa da série de registros do IBGE, que começou em 96. Em valores correntes, o PIB chegou a 1,6 trilhão de reais. O ano foi marcado por queda nas 3 grandes atividades: indústria, serviço e também a agropecuária. E em Taguatinga, bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos do Banco de Brasília e conseguiram levar todo o dinheiro. O crime foi nas primeiras horas desta quarta-feira. Este já é o 17º caso registrado neste ano no Distrito Federal. Os criminosos agiram durante a madrugada. Pelo menos 2 caixas eletrônicos de uma agência do Banco de Brasília em Taguatinga Norte foram explodidos nesta quarta-feira. A detonação deixou os terminais completamente destruídos. O chão da agência ficou assim, com estilhaços de vidro e muita sujeira espalhada. Com o impacto da explosão, parte da agência bancária também foi destruída. Segundo a Polícia Militar, os bandidos fugiram com o dinheiro e não foram localizados. Esse é o 17º caso do mesmo crime registrado somente neste ano no Distrito Federal. As imagens de segurança foram entregues à polícia, que investiga o caso. 17º caso de caixa eletrônico explodido. Um crime que veio para ficar, infelizmente. Exatamente, mas tem uma coincidência perturbadora. É o fato de a maioria desses casos vitimar caixas eletrônicos do BRB, o Banco de Brasília. É preciso verificar se o seu BRB, os caixas eletrônicos do BRB são mais vulneráveis do que os demais. Talvez seja isso, talvez não, pode ser apenas uma coincidência, mas que é estranho, é. E a seguir, o Supremo toma a decisão que pode levar o aborto a deixar de ser crime. E a Câmara dos Deputados reage. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.